E aí, boas-vindas ao The Foundry by Ford College. Hoje a gente chega na etapa final do nosso projeto Capstone sobre o Cloudbreak. Sabe, todo aquele trabalho duro, a pesquisa profunda e as análises complexas que fizemos nas outras etapas? Pois é, agora é a hora de pegar tudo isso e transformar em um artigo de pesquisa impecável, pronto para submissão. Pensa nessa nossa exploração de hoje como o guia definitivo para você empacotar o seu trabalho de forma profissional. A gente vai garantir que o seu resultado final não seja só lido, mas comprovado de verdade, tá? O nosso roteiro de hoje é basicamente um unboxing reverso, saca? A gente vai pegar as peças soltas e montar uma máquina perfeita. Vamos passar rapidinho por o grande momento, os 3 pilares, a linha de montagem, o ponto de verificação e, claro, os próximos passos. Então, sessão 1. O grande momento. E olha, a jornada até aqui não foi brincadeira, exigiu um baita esforço. Se a gente olhar para a evolução do projeto, é muito legal ver como tudo se conecta perfeitamente. Lembra da primeira etapa? Lá a gente definiu o enquadramento e as nossas perguntas de pesquisa. Depois fomos para a coleta rigorosa de dados. A terceira fase foi quando a gente montou os scripts reprodutivos. E a quarta focou pesado nos rascunhos e nos achados. Agora, todo esse trabalho pesado converge para essa montagem final. É literalmente como juntar as engrenagens de um motor super complexo para ele finalmente rodar. Indo para a seção 2, os 3 pilares. Vamos falar sobre os componentes exatos que a gente precisa empacotar para fazer uma submissão de nível profissional. Você pode achar que só um PDF bonitão do manuscrito já resolve a vida, né? Mas não é bem assim. Entregar só o PDF é como tentar montar um móvel gigantesco e complexo da IKEA só olhando para a foto da caixa. Sem o pacote de reprodutibilidade e a documentação técnica, que funcionam basicamente como um manual de instruções e aquela chave Allen salvadora, fica impossível para qualquer pessoa reconstruir e validar sua pesquisa. É aí que entra o famoso manifesto de reprodutibilidade, que é absolutamente vital para o sucesso do artigo. Esse documento detalha a sequência exata de comandos, o que a gente espera de saída e os requisitos do ambiente. Pensa comigo, se um revisor independente não conseguir reconstruir os seus gráficos usando os dados que você mandou, o seu projeto simplesmente falha no propósito principal dele, que é ser verificável por outras pessoas. Chega a ser engraçado porque a gente sempre brinca com aquela desculpa clássica de desenvolvedor. Ah, mas na minha máquina funciona. Ou então, confia em mim, tá tudo certo. Mas aqui não tem essa não. A ciência de verdade e a boa engenharia operam de um jeito totalmente diferente. Elas exigem rastreabilidade, clareza e transparência total. Sem isso, você não tem uma pesquisa sólida. Você tem, só um ato de fé. E nós não estamos aqui para isso. Bora para a seção 3, a linha de montagem. É aqui que a gente estrutura o nosso artefato final. A estrutura das suas pastas tem que dar aquela sensação de um esquema de engenharia limpo, sabe? Super lógico e organizado. A gente precisa de um diretório raiz muito bem nomeado e versionado, abrigando subdiretórios bem específicos. Um para o manuscrito, outro para as figuras e pastas para dados, scripts e apêndices. Cada pecinha tem o seu lugar exato. E quer saber de uma coisa? Quem busca a excelência técnica, como o pessoal que faz as formações na Ford College, acaba adotando esse nível rigoroso de organização naturalmente, como um padrão de vida para qualquer projeto de engenharia. É um diferencial gigante. Dá uma olhada nessa nossa matriz de requisitos obrigatórios. Claro que o PDF, os dados e o README são mandatórios, não tem nem o que discutir. Mas o pulo do gato aqui, a grande estrela do show, é o script de reprodução na raiz do projeto. Ter um ponto de entrada único, tipo um arquivo Makefile ou um script run all, é uma verdadeira mão na roda. Isso permite que absolutamente toda a sua análise seja executada com um único comando, amarrando todo o seu trabalho duro num laço só. Entrando agora na seção 4, o ponto de verificação. É a nossa fase de garantia de qualidade, o famoso QA, para testar se o nosso pacote sobrevive ao contato com um revisor super exigente. Esse processo de verificação é quebrado em 3 passos muito distintos para garantir que não passe nenhum detalhezinho batido. Primeiro, a gente faz um smoke run, que é um teste rápido. Depois, passamos para a execução de reprodução completa. E por último, uma auditoria minuciosamente detalhada da nossa documentação. O Smoke Run é uma estratégia sensacional para você não perder tempo. Porque, fala sério, ninguém merece deixar o computador rodando horas, processando gigabytes de dados, para no final descobrir que o código parou por causa de um errinho de sintaxe na linha 5. Então a gente roda esse teste super rápido, de 5 a 20 minutinhos, usando só uma amostra dos dados. Ele basicamente prova que o encanamento principal do seu projeto está funcionando redondinho, garantindo que pelo menos uma figura representativa e uma tabela CSV saiam do outro lado intactas. Passou no teste rápido? Maravilha! Agora a gente avança para a execução completa.
E aqui não tem atalho. O script tem que conseguir replicar rigorosamente 100% das figuras e tabelas que você mencionou no texto. E presta muita atenção nisso. Se você tem processos não determinísticos rolando, tipo timestamps ou funções com algum grau de aleatoriedade, você precisa ter uma semente configurada, a famosa seed, e documentar isso muito bem no código. Porque se rolar alguma divergência material entre a saída do script e o que está no seu PDF, você vai ter que corrigir isso na hora, ou então escrever uma justificativa incrivelmente boa para explicar o motivo. O terceiro passo é a nossa auditoria de documentação. E o segredo dessa fase é o seguinte: prepara o seu material como se você estivesse mandando para alguém que nunca ouviu falar do seu projeto na vida, alguém operando código totalmente às cegas. O seu README, o dicionário de dados explicando cada coluna tintim por tintim e as versões exatas do seu ambiente de software precisam estar impecáveis e alinhados. É exatamente essa clareza na documentação que vai garantir que o avaliador consiga recriar a mesma infraestrutura que você usou, só que na máquina dele. Por fim, chegamos na seção 5, próximos passos. A hora de finalmente enviar o nosso pacote. Para fechar o pacote com chave de ouro, a gente agrupa tudo bonitinho num arquivo zip com uma nomenclatura super consistente. Não esquece de incluir o seu log de verificação junto, tá? É ele que atesta que você rodou todos esses testes de qualidade e que eles passaram com sucesso. E um último lembrete que é absolutamente crucial na engenharia. Trate os seus apêndices como artefatos de primeira classe. Tem gente que acha que apêndice é lixeira de informação que sobrou do texto principal, mas não, eles são literalmente a fundação técnica e matemática que sustenta toda a narrativa do seu manuscrito. E para a gente encerrar, eu quero deixar uma pergunta para ficar martelando na sua cabeça depois que a gente fechar por aqui. Como as conclusões sobre o armazenamento do CloudBreak acabam impactando os trade-offs de design de um cliente validador como o FiderDancer? Todo esse esforço técnico que a gente fez construiu a base perfeita para conseguir explorar ainda mais a fundo a arquitetura desses validadores da rede. Se você quiser continuar essa exploração e mergulhar em mais conteúdos fantásticos sobre a Web3, dá um pulo lá em forge.college. Um abraço e até a próxima!